Um desenho não passa, né? Oh, meu Deus. Um sossego não tem. Secretário Executivo do Ministério da Justiça assume o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República depois da queda de Gonçalves Dias. Ricardo Capelli, que antes ocupou o cargo de interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, foi escolhido ontem, depois da demissão do então chefe do GSI. Militar da reserva, Gonçalves Dias era considerado o homem de confiança de Lula, mas deixou o cargo depois da divulgação de vídeos pela CNN Brasil, em que aparece circulando pelo Palácio do Planalto durante os atos criminosos de 8 de janeiro. Nas imagens é possível ver integrantes do GSI entregando até mesmo garrafas de água para os invasores. E um deles nem reage ao ver o homem pegar um extintor de incêndio. As gravações mostram ainda a saída de viaturas policiais do estacionamento do Palácio do Planalto minutos antes de os primeiros vândalos invadirem o prédio. Ontem, Lula cobrou do general explicações sobre não ter apresentado uma posição mais enérgica diante dos invasores. Gonçalves Dias alegou que estava atordoado com a situação e que os homens do GSI, no dia dos ataques, eram ainda da gestão Jair Bolsonaro e não iriam ouvi-lo. Antes, logo após a invasão, ele teria dito a Lula que a câmera do circuito interno, posicionada no corredor de acesso ao gabinete presidencial, estava quebrada. É essa imagem que foi divulgada, justamente essa imagem que foi divulgada ontem. Por isso não havia imagens da depredação, essa aqui é a fala de antes, de Gonçalves Dias. A TV Globo, Gonçalves Dias disse que estava no prédio para retirar os vândalos e que chegou ao Palácio do Planalto quando o local já estava invadido. Eu cheguei no palácio quando os manifestantes tinham rompido o bloqueio da Polícia Militar na altura do Ministério da Justiça. E aí aquela turba desceu e praticamente invadiu o palácio. A maior parte do pessoal que invadiu o palácio subiu pela rampa. Como o palácio, nos seus 360 graus, ele é composto por vidro, as pessoas não entraram pelas portas, as pessoas quebraram o vidro. Esse vidro ele tem 12 milímetros, extremamente vulnerável. Eu entrei no palácio depois que o palácio foi invadido e estava retirando as pessoas do terceiro piso e do quarto piso para que houvesse a prisão no segundo. Nas imagens que foram divulgadas, a gente pode observar os horários, ali acima. Por exemplo, agora mostra Gonçalves Dias caminhando, verificando se as portas estão trancadas ou não, indo ali até uma espécie de bancada, onde fica um recepcionista ali do andar. 16h31, do dia 8 de janeiro de 2023. E aí aparece ele gesticulando para que essas pessoas, esses vândalos, saiam, ali 16h31 é o momento em que eles são conduzidos para fora dessa área aí do gabinete presidencial. Gonçalves Dias disse ainda, nessa entrevista aí, que em certo momento apenas aparece verificando justamente isso, se as portas do gabinete estavam fechadas. Eu lembro desse momento, na sala ao lado do presidente, eu retirei 3 pessoas que estavam lá dentro e mandei descer para o segundo, e eu fui verificar se as portas estavam fechadas e se não houve nenhuma depredação lá dentro. As portas estavam trancadas. Sobre o homem que aparece dando água aos invasores, Gonçalves Dias afirmou que ele foi afastado logo depois, ele era um major. Ele foi afastado 2 semanas após o dia 8. E foi afastado exatamente por estar de serviço naquele dia. Ex-chefe do GSI, ele ainda se queixou da divulgação dessas imagens. Isso é um absurdo. Colar, na realidade, a minha imagem, aquela situação momentânea que estava ali, colar a minha imagem, aquele major distribuindo águas aos manifestantes, fizeram um corte específico na produção dos vídeos que vocês olharem. Bom, veja, vamos lá, um exercício de lógica aqui. Há um corte específico, há uma edição marota, interpretando aqui as palavras do general. Bom, esses vídeos eram para ter sido divulgados. A gente deveria conhecer esses vídeos. O governo foi muito ligeiro ao divulgar vídeos de Cavalcante sendo furado, de vidros sendo quebrados,
de relógio sendo jogado no chão. Essas imagens todas não são inéditas, são para nós. Mas para o Gabinete de Segurança Institucional, não. São imagens que estavam em poder do GSI. E da boca do general G. Dias saiu a afirmação de que a câmera estava quebrada e essas imagens não existiriam. E mais, foram decretadas sobre elas, imagens que supostamente não existiriam, um sigilo de 5 anos. Então por que a gente não conhecia essas imagens? E onde está a íntegra dessa gravação toda, já que a edição desfavorece o general? Bom, veja, essas imagens foram pedidas, tá? Por deputados distritais de Brasília, por deputados federais, pelo próprio presidente. Não obstante, elas foram mantidas em sigilo pelo Gabinete de Segurança Institucional. Por quê? De acordo com a versão de Gonçalves Dias, ele, ao ver a invasão pela televisão, ele não foi surpreendido no próprio gabinete, no Palácio do Planalto. Ele viu pela televisão o que estava acontecendo e decidiu voluntariamente ir ao Palácio do Planalto para retirar dos andares mais sensíveis as pessoas que estavam invadindo, né, o palácio. Sozinho? Sozinho? O general foi enfrentar aquela turba? Ele é o que? O Rambo? Porque aqueles homens não estavam com ele. Ele próprio disse que eram homens de Bolsonaro, que não obedeceriam às suas ordens. E se foi o caso, ele o fez sem avisar ninguém. Não passou a mão no telefone, presidente. Estou me encaminhando agora ao palácio. Não buscou reforços. Manteve isso em segredo. Bom, foi até lá, segundo a versão dele, fez o que fez. Ele pode se defender dizendo, claro, que as imagens mostram mesmo, ele mostrando o caminho da saída para aquelas pessoas. Agora, se esse foi um ato heróico, porque pela versão do general, ele é um herói. Sozinho, no peito e na raça. Foi enfrentar aqueles invasores enfurecidos, talvez armados. Por que a gente não ficou sabendo disso? Porque ninguém falou no assunto. 4 meses depois, a gente fica sabendo que o tempo todo tinha um ministro de Estado dentro do Palácio do Planalto que parece estar confraternizando. Não vou dizer que estava, mas parece estar mantendo uma relação amistosa com aqueles vândalos, com aqueles criminosos, com aqueles golpistas. E só agora a gente fica sabendo porque uma emissora de TV conseguiu essas imagens. Por que a gente não foi informado disso? Ninguém achou que era relevante o fato de que havia um ministro responsável pela segurança do próprio presidente dentro do palácio no dia das invasões? Por quê? E veja, aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro é 100% bolsonarista. Não resta dúvida a respeito desse assunto. Aquilo foi gestado, combinado, armado, planejado, festejado dentro das redes bolsonaristas. E pelo próprio presidente. E pelos seus. Não resta dúvida das digitais daquele movimento de 8... Daquela tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. O problema é que ao a gente descobrir dessa maneira que havia um ministro tão próximo de Lula dentro do palácio, aparentemente confraternizando amistosamente com os golpistas, isso alimenta aquelas versões estapafúrdias de que o próprio governo participou da gestão, ou pelo menos foi omisso propositalmente, porque entendeu que tiraria ganhos políticos daquelas invasões. Sim, a hipótese é absurda, mas infelizmente a atitude do governo, e principalmente do GSI, alimenta essas versões conspiracionistas e agora torna praticamente inevitável a criação de uma CPI. Os próprios governistas agora já estão admitindo a criação de uma CPI em que a gente vai ver muita bagunça, muita gritaria, muito dedo na cara, muita gente se encarando ali, chamando para briga, tentando turvar a água e confundir os fatos, né? Agora é inevitável. Agora vai acontecer. Houvesse mais transparência desde o início, talvez essas imagens pudessem ser explicadas exatamente, essa história pudesse ter sido esclarecida anteriormente. Agora ela levanta uma nuvem de dúvidas sobre a atuação do governo e do GSI naquele dia. E se a versão de G. Dias é confiável, é real, por que a demissão? O quanto o presidente Lula sabia? Quando ele falava em portas abertas, ele já sabia do que tinha acontecido ou não? Não havia sido abastecido com informações? É tudo muito grave. É tudo muito estranho, né? No momento delicado em que a gente está tendo o início do julgamento de pelo menos 100 daqueles vândalos que participaram dos atos de 8 de janeiro, são mais de 1000, né? É um momento muito delicado, mas
é inevitável que a gente se debruce sobre esse caso porque ele é gravíssimo. O ex-chefe do GSI participaria da audiência na Comissão de Segurança da Câmara para falar exatamente dos atos, mas aí mandou um atestado e não compareceu. Quem tem as informações é João Pedro Melo. Bom dia, João Pedro. Oi, Megali, bom dia para você, para Sheila, para Carla, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa questão aí, porque ele ia comparecer ontem, disse que se sentiu mal, passou no médico, na verdade, da Presidência da República, teve um atestado e enviou esse atestado à Câmara dos Deputados. Mas olha, o fato é que já está publicada no Diário Oficial da União, nomeação do secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ex-interventor também aqui da Segurança no Distrito Federal, Ricardo Capelli, como interino do Gabinete de Segurança Institucional. G. Dias trabalhou com Lula durante os 2 primeiros mandatos, como a gente já estava falando agora há pouquinho, além também da campanha eleitoral dele e da ex-presidente Dilma Rousseff. Bom, ontem o general decidiu então que não compareceria a essa comissão. Como a gente falou, apresentou um atestado médico, disse que teve uma indisposição, mas no mesmo tempo estava participando da reunião com o presidente Lula. Na verdade, estava aguardando ali na antessala, enquanto Lula se reunia com ministros e outras pessoas ali diretamente ligadas a essa gestão do governo federal. Bom, diante disso, os deputados da oposição e da base fecharam um acordo e o general foi convocado a dar explicações, mesmo estando fora do governo federal. Presidente do colegiado, deputado Ubiratã Sanderson, do PL, afirma que as imagens são claras para entender que o general não agiu corretamente. A gente vai ouvir ele agora. Ele aparece em várias imagens, né? Aparece em várias imagens. E qualquer um que tenha uma experiência mínima em segurança institucional, em segurança pessoal, em segurança patrimonial, vai ver que aquilo ali não é postura de alguém que estaria zelando ou guardando pela rigidez tanto patrimonial, como pela rigidez também da integridade física das pessoas que ali estavam dentro do Palácio Planalto. Bom, essa situação faz com que a criação de uma CPMI, então, Comissão de Deputados e Senadores, né, a chamada Comissão Mista, volte a ganhar muita força no Congresso Nacional. Se instalado, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, afirma que a presença do general Gonçalves Dias será inevitável. Certamente será instado a vir ao Congresso Nacional na CPMI para esclarecer tudo o que os vídeos já deixam muito claro. Bom, e nos bastidores do Palácio do Planalto a informação é essa, de que, inclusive, Lula, né, que sempre se manifestou contra a criação dessa comissão mista, acaba aí cedendo e essa comissão deve, de fato, sair do papel. Só que essa pressão, né, que a gente tem acompanhado nessas últimas horas, que tem gerado essa mudança de comportamento, né? O presidente do Congresso Nacional, por exemplo, Rodrigo Pacheco, afirmou que a pressão pela criação dessa CPMI, ela é desproporcional, falou principalmente sobre o cancelamento da sessão na última terça-feira, que seria a sessão que instalaria uma CPMI. Ele destacou o seguinte, que essa questão é desproporcional, que vai avaliar o que de fato vai acontecer aí nos próximos dias, já que ele está em viagem a Londres nesse momento. Ainda sobre essas imagens que foram divulgadas aí por uma rede de televisão, né, do general G. Dias dentro do Palácio do Planalto. O GSI afirmou o seguinte, que as condutas dos envolvidos estão sendo apuradas e que, se existirem irregularidades, os autores serão responsabilizados. Além disso, disse que as imagens fazem parte do inquérito policial que está sob responsabilidade do Supremo Tribunal Federal e que não deveriam ter sido divulgadas e que está apurando se houve ou não algum tipo de vazamento nessas imagens. A gente está num debate aqui fora do ar também, viu, João Pedro? Não sobre o seu bigode, que tá, olha, você tá com uma cara de parlamentar, meu filho. Que isso? Tá com cara o altíssimo clero. Excelência. Obrigada, João Pedro, pelas informações. E a gente tá aqui nessas, né? Se acontece alguma coisa no ambiente, sei lá, né? A gente tá se colocando no lugar aqui do G. Dias. Você assiste pela TV que aquilo tá acontecendo e você é chefe da segurança. Você vai, você não vai, você chama, convoca outros seguranças, outros servidores, vai cercado, bate de frente, não bate. Enfim, isso aí, ele pediu demissão, eles vão ter que se resolver por lá, agora esse pedido de CPI ou não. Acho contraproducente, porque a gente tem muito mais o que pensar, né, diante disso. Tem investigação já rolando. Não vejo uma CPMI como algo tão crucial para solucionar o que aconteceu, não.
Mas fica uma pulguinha atrás da orelha sobre ir ou não ir nessa Pra situação. mim não tem pulga atrás da orelha nenhuma. Nenhuma pessoa em sã consciência se colocaria sozinha naquela situação. O ministro de Estado... Mas vai, né? É a área dele, Ô, segurança Sheila, institucional. imagine que Se tá ele tendo- não vai, qual seria o tamanho da crítica? Sheila, imagine que está tendo uma rebelião dentro de um presídio. É claro que o secretário de Segurança Pública tem que ir, mas ele tem que ficar do lado de fora, coordenando os trabalhos. E não entrar no presídio e retirar aquelas pessoas dali no peito e na raça. Isso não existe. Sozinho. Isso não existe. Ele não tem. entrou nas celas, digamos assim. Ele entrou na sala da diretoria. Mas tava Que havia entrou alguns lá. gatos pingados Tava lá, e segundo tava ele... lá no Ó, meio não da tô galera. defendendo, é só colocando aqui, né, o outro lado deles pra gente se imaginar nessa situação e ver se tem cabimento ou não. Pro Megali não tem. Pra mim não tem nenhum. Tem Não cabimento Se porque coloca se ele não vai a esse Mas, ambiente, Sheila, eu ele não vai ser falei de não ir. criticado por não ter ido. Fica no sofá de casa assistindo a tudo aquilo Não, à distância? não, Não, pode. não. Aí ele vai até o lugar. Você está dizendo, ele não pode entrar e bater no peito e ser o herói da história, vou resolver isso aqui sozinho. Eu falei, Ele precisa estar não faz acompanhado sentido. de outros homens do GSI. O que ele argumentou é que os homens que formavam ali, abaixo dele, o GSI, esses homens ainda eram de Jair Bolsonaro, tinham sido colocados ali por Jair Bolsonaro e que, portanto, não o obedeceriam. Isso foi o que ele alegou. E o que ele estava fazendo ali, por exemplo, em uma das imagens, pelo amor de Deus, gente, não estou passando pano porque acho que essa é uma investigação, porque ainda tem coisa muito nebulosa, por exemplo, o fato de ele ter dito que as imagens, que não havia imagens porque a câmera estava quebrada. Estão aí as imagens, isso é muito esquisito. O afastamento ter demorado 2 semanas do major que entrega água, que acolhe ali os vândalos, também é muito esquisito. Demorar 2 semanas, se tinha essas imagens antes, porque só agora, estamos falando disso, só agora acontece tudo isso depois que as imagens vêm a público. Tudo isso é estranho, mas ele estava ali, por exemplo, verificando as portas do gabinete presidencial. Assim, me parece que isso é o que se espera de alguém que responde por um gabinete que deve preservar a segurança de um governo. Sim. O que vocês estão dizendo é que há 2 alternativas. Ou o cara vai sozinho no peito e na raça, como se fosse o Chuck Norris, para retirar os caras dos andares mais sensíveis do palácio, ou ele fica no sofá comendo pipoca. Há um meio termo. Ele pode ficar do lado de fora, comandando o gabinete de segurança institucional. Mas era ocupado por bolsonaristas. Todo o GSI? Todo? Então temos um problema ainda mais grave, né? Um chefe do GSI que não chefiava nada. Isso eu acho gravíssimo, aliás. Todo, não havia homens de confiança Acho ali que ele pudesse gravíssimo. coordenar do lado de Exato. fora, em segurança. O que é mais producente? Ele comandando esses homens do lado de fora, com uma estratégia bem definida, ou ele lá, vendo se a porta tá trancada e falando, por favor, vamos sair 5 caras no meio de 5 mil. Não para em pé, gente. O contexto da permanência ali do G. Dias nesse cargo de chefe do Gabinete de Segurança Institucional, no começo de partida, ele já é cercado de muitos elementos, né, digamos assim. Porque ele já foi um homem de muita confiança do Lula em outras épocas, né, em outras gestões. Tá sem trilha? Não, tá com trilha aqui, ó. Eu não tô ouvindo. Não estou ouvindo também, não. Assim, Deixa com ou deixa sem? Baixinha, tá baixinha. indiferente. Voltando. Deixa pra lá, esqueci. Eu perdi. desconcentrei, Não, Carla, não, imagina, desculpa. perdi o raciocínio. Bom, então em nessa. frente. Vamos voltando aqui. Ainda em Brasília, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réus os 100 primeiros denunciados pelos atos de 8 de janeiro. Fala, André Viana. O Supremo Tribunal Federal agendou o julgamento de mais 200 denunciados por participar dos atos criminosos do dia 8 de janeiro. O novo julgamento deve ser realizado em plenário virtual na próxima semana, entre os dias 25 de abril e 2 de maio. As decisões devem ser individuais, com cada ministro analisando os casos separadamente. O julgamento dos 100 primeiros denunciados já está acontecendo nesta semana, com o placar marcando 6-0 para tornar todos eles réus, o que já configura uma maioria. Votaram a favor das denúncias o relator ministro Alexandre de Moraes e os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Roberto Barroso. Os 5 ministros restantes têm até o dia 24 para votarem no plenário eletrônico da Corte. Mais cedo, durante cerimônia para celebrar o Dia do Exército, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva afirmou que a instituição é apolítica, apartidária e imparcial e pediu que os militares tenham fé nos princípios democráticos. O evento contou com a participação do presidente Lula. Balizados pelo respeito à população, às instituições e, sobretudo, à Constituição, exigem um exército moderno, com capacidade dissuasória,
profissionalismo e aptidão para ajudar ainda mais o Brasil nos desafios vindouros. Tenhamos fé nos princípios democráticos, na resiliência e solidariedade do nosso povo brasileiro e no valor profissional dos nossos militares. O Exército Imortal de Caxias, instituição de Estado, apolítica, apartidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão, completa 375 anos de história. Sua existência está alicerçada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da pátria, com a independência, com a república e com a democracia. Assim como Arthur Lira, Rodrigo Pacheco defende uma votação rápida das novas regras fiscais. Falando desse assunto, que é um dos mais importantes do momento, Adriano Oliveira, direto de Brasília, nos traz os detalhes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que dará prioridade para a votação das novas regras fiscais. O projeto já entregue pelo governo ao Congresso limita o aumento das despesas ao crescimento da receita em substituição ao teto de gastos. A proposta, no entanto, exclui diversas despesas, entre elas transferências constitucionais e repasses para universidades e institutos federais. Ontem, Rodrigo Pacheco justificou a rapidez na votação, ressaltando a importância do novo marco. Minha expectativa é de uma tramitação célere, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. É muito importante se ter o arcabouço fiscal aprovado para o equilíbrio das contas públicas. Então nós vamos nos dedicar muito à apreciação rápida do arcabouço fiscal como iniciativa do governo. Na Câmara, a expectativa é de que as novas regras fiscais sejam aprovadas até o dia 10 de maio. Para valer, o governo precisa de 257 votos na Casa e 41 no Senado. O Conselho Nacional de Justiça decide suspender temporariamente o pagamento do penduricalho que poderia custar R$1 bilhão aos cofres públicos. Extinto há 17 anos, o adicional por tempo de serviço previa que a cada 5 anos de trabalho, os juízes federais, que já ganham mais de R$30 mil por mês, teriam um reajuste de 5% nos salários. Segundo o corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão, o mesmo que tinha dado aval ao benefício, o Conselho da Justiça Federal precisa enviar mais informações sobre os impactos financeiros e orçamentários da medida. O penduricalho beneficiaria pelo menos 2 mil magistrados e, em alguns casos, o pagamento de retroativos chegaria a R$2 milhões. Pá, de uma vez só. Agora o caso será levado ao plenário do CNJ, ainda sem data marcada. Foi recuo, então, né, nessa história? Foi recuo. Se ele precisa de mais informações, por que havia aprovado antes? Pois é, não precisava antes dessas informações adicionais, saiu aprovando, é que pegou muito mal, né? Não é que ele repensou, colocou a cabeça no travesseiro, olha, minha consciência tá pesada mesmo, né? Olha só, isso aqui vai pesar bastante, é o caso, é um penduricalho, é um benefício, não, vou rever minha decisão. Claro que não, né? Pegou muito mal, houve muitas reações e aí pronto, agora voltou atrás. Em Minas Gerais, o projeto que triplica o salário do governador Romeu Zema foi aprovado em segundo turno. Fala, Bruna Vale. Segue para a sanção ou veto do governador Romeu Zema o projeto de lei que autoriza um reajuste de quase 300% no salário do próprio chefe do Executivo de Minas. Nessa quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou a proposta em segundo turno com 39 votos a favor e 18 contra. Assim, a remuneração de Zema deve passar dos atuais R$ 10.500 para R$ 37.589. O valor ainda sofrerá aumento escalonado em 3 anos, atingindo mais de R$ 41 mil em fevereiro de 2025. O texto também amplia os vencimentos do vice-governador e de todo o secretariado. Serão ouvidos nos próximos dias os menores apreendidos por ameaças de ataques em escolas no Brasil. Fala aí, Angelo Sfayer. 10 adolescentes foram apreendidos no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Santa Catarina nesta quarta em uma força-tarefa do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os jovens têm entre 11 e 17 anos e são investigados por ameaças de ataques a escolas. Os adolescentes foram encaminhados para a internação provisória. A apuração começou há 2 semanas após o ataque registrado a uma creche em Blumenau, em Santa Catarina. O ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que quase 700 menores já foram intimados a prestar depoimento e que mais de 1.200 casos de ameaças estão em investigação no país. Até o presente momento, nós temos 225 pessoas presas, ou menores, crianças, adolescentes apreendidos. Há uma média de mais de 20 por dia.
Bom, hoje é 20 de abril, né? Hoje é aniversário de 24 anos do massacre de Columbine, quando 2 garotos, chamavam-se Eric e Dylan, entraram em uma escola. Os 2 eram muito impopulares, sofriam bullying, enfim, aquele velho roteiro, e resolveram se vingar da escola toda, com bombas caseiras, armas de fogo, pistolas semiautomáticas. Foram lá e realizaram o primeiro grande massacre conhecido nos Estados Unidos, em escolas. A este se seguiram muitos outros. Virginia Tech, Sandy Hook, que talvez tenha sido o mais grave, né? 27 pessoas mortas, 26 crianças e o próprio atirador. Aquilo que era chocante, né, em Columbine, que é uma área que fica em Jefferson County, no Colorado, acabou tornando-se cotidiano, a ponto de hoje os Estados Unidos terem mais massacres do que dias do ano. Não em escolas. Quando a gente leva em conta a escola, a média é de mais ou menos um massacre por semana, né? O que é uma barbaridade. Mas quando a gente fala de qualquer tiroteio em massa, a gente tem mais que um por dia, 1,4 por dia, coisa assim, nesse ano de 2023. E essa tornou-se uma data delicada, porque o Brasil já está bastante assustado com os 2 casos recentes, né, de Blumenau e de São Paulo. E há uma grande onda de boatos circulando aí entre os alunos, entre os pais, de que haveria uma lista de escolas, e dependendo de quais são os jovens que passam esses boatos para frente, as escolas mudam, né? As escolas em que eles estudam sempre está nessa lista. Dá para entender, jovem é jovem. A gente tinha medo da loira do banheiro, então eles ficam assustados, passam para frente, muitos ficam até fascinados com a história, será? Mas com medo também. E pelo sim, pelo não, há uma massa de pais que decidiram não mandar as crianças para as aulas hoje. A gente discutiu bastante aqui entre nós se a gente embarcaria nessa notícia, porque é a não notícia, né? É a divulgação de boatos. Só que quando a gente vê um movimento em massa de escolas até cancelando as aulas, aí a notícia passa a existir. A gente passa a ter algo concreto, né? Então, eis aí. A gente tem um dia... Já uma grande dificuldade para as crianças se concentrarem nas aulas nesses últimos dias, né? Devido à circulação desses boatos. E agora a gente tem, de fato, um dia praticamente sem aulas, em boa parte do país. Por outro lado, tem a notícia de que muitas escolas decidiram hoje promover dias de paz, com ações envolvendo os pais, as mães, convidando esses pais e mães para algumas dessas escolas, ou mesmo propondo para as crianças e adolescentes atividades de amor, de carinho, né? Principalmente entre as crianças menores, mais assustadas, de repente e tal, mas atividades. Hoje, em muitas escolas, não é exatamente um dia de lição, de estudar, de livro, ali, aula pesadona, mas não, de promover, de socializar entre as crianças, de falar sobre os seus medos, mas falar, acima de tudo, sobre amor. Então, tem iniciativas muito bacanas hoje nas escolas, em algumas escolas, na tentativa de acolher crianças, adolescentes e até os seus pais mesmo assustados com essa onda de boatos, né? Roseli Saião, a nossa colunista, ela faz levanta uma outra questão que é a seguinte: é um dia muito importante para se fazer isso nas escolas, é claro, é um dia emblemático, simbólico. A própria Prefeitura de São Paulo está fazendo isso em toda a rede, né, municipal. Ontem o prefeito visitou algumas unidades. Mas o questionamento da Roseli é o seguinte, e eu ouvi em algumas reportagens bem esse ponto, que é, no dia a dia, no geral, o histórico da escola, como é que ela promove a paz entre os alunos? Porque não é em um único dia, não é uma única ação, não é pintar uma faixa, levar uma faixa nesse dia 20 de abril. É o dia a dia, promover o diálogo. É uma tarefa muito difícil, né? A gente já conversou com diversos professores, porque em algumas fases ali da infância e da adolescência e da pré-adolescência, estabelecer diálogo entre aluno e professor e inspetor é uma tarefa dificílima. Então, muitas vezes, colocar um aluno como o ouvidor dos colegas, porque é uma maneira muito mais fácil de penetrar nessa barreira tão difícil, né, que é o do desenvolvimento mesmo. Às vezes o adolescente se revolta. Então, criar essa forma de diálogo no ensino, no dia a dia, colocar na grade curricular o respeito, pregar a paz
no dia a dia, o tempo todo, e não somente no dia 20 de abril. Olha, tem muitas mensagens de ouvintes e estou feliz em ler algumas dessas mensagens dos pais que levaram seus filhos às escolas e que, seja por proposta da escola, seja por iniciativa própria, tem adotado algumas ações aqui, comportamentos muito legais, né? De socialização, de carinho, de gentileza com os colegas, com os professores. Por exemplo, a nossa ouvinte Lígia nos acompanha em Fortaleza e ela diz: oi meninas, a minha filha hoje foi para a escola de roupa colorida e levou 100 pirulitos em forma de coração para distribuir entre todos. Não é legal esse tipo de iniciativa? Acho que assim, é verdade, essa discussão sobre violência na escola, ela precisa ser mantida, sobre bullying, sobre vários aspectos. Sempre tem que ser uma discussão frequente, né, e envolver as crianças e os educadores, mas eu acho que já que é um dia tão marcante esse, que a gente possa assistir a algumas ações desse tipo. Tem muita mensagem aqui de ouvintes falando sobre isso, ou de alunos que não foram, simplesmente, né, tem casos aqui de aulas com 2 alunos presentes nesse momento, e muitos desses casos aqui de gentileza, de pequenas gentilezas e de atividades ali mais recreativas com as crianças. Só mais um ponto importante aqui. Hoje também é aniversário de Adolf Hitler. Nasceu no dia 20 de abril. Tem muito ouvinte lembrando isso, né? Foi o que motivou, na verdade, Columbine, né? Eles marcaram para essa data justamente por causa do aniversário de Hitler. Exatamente. Foi. E aí o ministro da Justiça, Flávio Dino, enfim, como é melhor prevenir do que remediar, recomendou que haja reforço no policiamento nas escolas. Em frente, passa de 40 o número de propriedades rurais invadidas pelo MST no chamado Abril Vermelho. Yumi Cuvano. Especialistas dizem que as recentes invasões de terra promovidas pelo MST têm provocado insegurança no campo e nas cidades. Já são pelo menos 40 propriedades ocupadas em todas as regiões do país. E um fato preocupa a maioria do Congresso: a falta de uma resposta efetiva do governo federal para liberar as áreas. 8 superintendentes regionais do INCRA foram trocados após os protestos do Movimento Sem Terra. Deputados afirmam que os nomeados são ligados aos grupos invasores. O presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, Pedro Lupion, acusa o Planalto de ficar de braços cruzados enquanto o clima entre os produtores é de terror. O Brasil não pode assistir calado a uma ameaça grave ao Estado de Direito, uma ameaça grave ao direito de propriedade, uma ameaça grave à nossa Constituição e, mais uma vez, um clima de insegurança no campo para os nossos produtores rurais. Entre as invasões em série do chamado Abril Vermelho, 2 deixam os deputados indignados. A ocupação de uma fazenda da Suzano, em Aracruz, no Espírito Santo, que produz celulose, e uma área da Embrapa, em Pernambuco, responsável pela pesquisa e conservação de espécies e plantas no semiárido nordestino. Para o jurista Ives Gandra Martins, a atuação dos invasores desrespeita direitos garantidos pela Constituição. Nós passamos a ter um grupo que diz o seguinte: não respeito a Carta da República, não respeito os poderes constituídos, não respeito os direitos garantidos pela Constituição, porque nós fazemos o nosso direito. Ontem, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, voltou a cobrar a direção do MST para interromper as invasões. E pela internet, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, classificou as ocupações como inaceitáveis. No Espírito Santo, 2 áreas da Suzano continuam ocupadas mesmo depois da decisão da Justiça. Suzano Celulose, né? Fala, Letícia Cardoso. A Polícia Militar avalia a retirada em caso de resistência dos integrantes do Movimento Sem Terra, que ocupam desde o final de semana 2 propriedades da empresa Suzano em Aracruz, no norte do Espírito Santo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os líderes do movimento já foram notificados da decisão de reintegração de posse, mas a Polícia Militar precisa cumprir alguns protocolos antes de iniciar a operação. A PM já está no local do acampamento fazendo um mapeamento de risco da área que será restituída. Motorista que arrastou e matou o instrutor de uma autoescola se apresenta à Polícia Civil em Minas Gerais nesse caso grave. Tayane Ribeiro nos conta os detalhes. Um motorista de aplicativo envolvido na morte de um instrutor de autoescola após uma briga de trânsito é liberado após prestar depoimento à polícia 1 semana após o ocorrido. O homem de 47 anos se apresentou ontem em uma delegacia de Belo Horizonte, mas foi liberado já que o prazo do flagrante havia acabado. Alessandro Gomes de Carvalho, de 48 anos, teve a morte cerebral confirmada nesse domingo após 3 dias de internação.
Ele subiu no capô do carro do suspeito para impedir que ele fugisse do local sem fazer boletim de ocorrência, mas o condutor seguiu avançando e ele caiu do veículo. Deus do céu. O que está acontecendo com essas pessoas? O cara tá... Alguém me ajuda a descrever essas imagens? Ele sai arrastando, o homem tá no capô do carro, né? Ele tá pendurado no capô do carro, ele sai arrastando, o homem cai. Meu Deus do céu, que desumanidade, que horror. Imagens terríveis. Bom, o frio chega ao sul do país e leva a chuva congelada a Santa Catarina. Quem tem as informações é Jean Costa. A previsão do tempo já indicava queda nas temperaturas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A cidade gaúcha que registrou menor temperatura foi São José dos Ausentes, na Serra, onde a mínima foi de 3 graus. A mudança de temperatura se deve a um ciclone extratropical que chegou ao estado gaúcho e deve fazer com que o frio permaneça até o final de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os estados de Santa Catarina e Paraná também registraram queda nas temperaturas. No estado catarinense, a menor temperatura registrada foi em Bom Jardim da Serra, que teve 1 grau. O município de Santa Catarina também foi o primeiro a registrar chuva congelada no início deste ano. Um pouco tímida, mas que já mostra em pleno outono que o inverno promete. Mais sobre a operação que apura a manipulação de resultados do Campeonato Brasileiro e de torneios estaduais. Detalhes com o repórter da Band, Rodrigo Hidalgo. Autoridades de Goiás vão analisar o conteúdo de celulares, computadores e anotações apreendidos na operação que investiga um esquema de manipulação em jogos de futebol no país. Nesta semana, 3 pessoas foram presas em São Paulo, todos apostadores ou intermediadores. Nenhum atleta foi detido. Jogadores são investigados em um esquema que beneficiava apostadores. A exigência em troca de dinheiro é que eles forçassem o recebimento de cartões, cometessem pênaltis, cedessem escanteios ou até contribuíssem para a derrota dos seus times. O promotor Fernando Sesconeto fala sobre os valores prometidos. Quantias envolvidas quanto à computação dos atletas aqui da Série A para a punição de cartão amarelo e vermelho girava em torno de 50 a 60 mil reais por atleta para cada evento. As manipulações teriam ocorrido em 6 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado e 5 partidas de campeonatos estaduais desse ano. 9 atletas são investigados, entre eles os zagueiros Kevin Lomônaco, do Red Bull Bragantino, Eduardo Bauerman, do Santos e Vitor Ramos, da Chapecoense, além dos laterais Moraes Júnior, atualmente no Atlético Goianiense, e Igor Cariús, do Sport de Recife. Outro nome que aparece é do meia Gabriel Tota, ex-Juventude. A CBF informou que não existe a possibilidade de cancelamento dos jogos. A SpaceX faz hoje uma nova tentativa. Prepara o gogó, hein, Luiz Megali, que tem narração, será que vai hein? mesmo? Será que vai hoje? Hoje eles vão fazer uma nova tentativa de lançar o mega foguete que vai ser usado para levar astronautas de volta à Lua. Fala aí, Arthur Coelho. A SpaceX tenta hoje um novo lançamento do Starship, foguete mais poderoso da história, após o cancelamento da última segunda-feira. Segundo a empresa do bilionário Elon Musk, na primeira tentativa houve um problema no propulsor do foguete de estágio inferior. A previsão é que o lançamento na órbita da Terra dure 62 minutos. Esta primeira missão não levará pessoas nem carga. O objetivo é abrir caminho para viagens espaciais mais longas com até 100 pessoas em voos interplanetários e ajudar a criar uma base na Lua. O lançamento está previsto para a janela entre 10h28 e 11h30 da manhã, no horário de Brasília, da base da SpaceX no sul do Texas, Estados Unidos. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. E Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia, pertinho de você. Fala, Milton, bom dia. Meu caro corintiano Megali, quanto é que foi o teu Corinthians ontem? Perdeu. Eu acertei o resultado porque eu entendo de futebol mais do que qualquer um. Daqui a pouquinho eu vou colocar a gravação.
9 da noite, eu falei. O jogo começou às 9h30. A Sheila Magalhães estava escutando. E a Carla Bigato também. É isso aí. E eu vou explicar, quer ver? Bom, prestem atenção, ouçam bem. Como eu conheço futebol, Preto, muito mais que o senhor, este jogo aí será 1-0 pro Argentino Júnior. Meu Deus, essa foi na mosca, viu? Vou jogar até na Mega Sena, viu, essa semana, que eu acho que eu tô em boa fase. Mas o negócio agora é o seguinte, vamos ao placar de ontem, jogos da Sul-Americana, jogos da Libertadores da América. Pela Sul-Americana, que é a prima pobre, né, da Libertadores da América. Defensa e Justiça 2, América Mineiro 1. Ah, Coelho, queria que você pelo menos empatasse, mas na volta você vai ganhar do Defensa e Justiça por 2-0, vocês vão ver. E pela Libertadores da América, o River Plate recebeu no Monumental de Núñez o Sporting Cristal do Peru, time que tem muita história. E o jogo não foi fácil, não. O River ganhou, mas foi 4-2. E o Flamengo, de tanta gente, né, ganhou de 2-0 do Nublense. Só faltava ter perdido ou empatado pro Nublense também. Eu devia saber, mas nem sei de que país é esse time aí. E o Corinthians? Ê, Corinthians, meu amor. Corinthians 0, Argentinos Júnior 1. Grande abraço, grande semana e até amanhã.